O telefone tocou no meio da noite, rasgando o silêncio do meu apartamento em Lisboa. Era Maria, a voz trêmula. Ana, por favor, vem depressa. Sofia tentou-se matar. Meu mundo desabou ali mesmo, e enquanto corria para o hospital, percebi que o pânico que me invadia não era só por amizade, era amor, um amor que eu nunca admitira. Cheguei ao hospital de Santa Maria Ofegante, o coração batendo como um tambor enlouquecido. Maria estava na sala de espera, os olhos vermelhos e inchados, abraçando os joelhos como se o mundo inteiro pesasse sobre ela. Obrigada por vir tão rápido, murmurou ela ao me ver, levantando-se para um abraço rápido. Sofia, sua irmã mais nova, estava na UTI depois de ingerir uma overdose de comprimidos. Os médicos diziam que ela sobreviveria, mas o porquê ainda era um mistério. Maria e eu nos conhecíamos desde a universidade, em Coimbra. Ela era extrovertida, sempre no centro das festas, enquanto eu era estudiosa quieta, focada em meu curso de psicologia. Nossa amizade se solidificara ao longo dos anos, especialmente depois que ela se mudou para Lisboa para trabalhar como advogada. Sofia, por outro lado, era uma presença periférica na minha vida, a irmã caçula que Maria mencionava ocasionalmente, uma garota de 22 anos lutando para encontrar seu lugar no mundo. Eu a vira poucas vezes, em jantares familiares ou festas de aniversário, mas algo nela sempre me intrigava, aqueles olhos azuis que pareciam carregar segredos profundos. Enquanto esperávamos notícias, Maria desabafou. Ela tem estado estranha ultimamente. Brigas constantes com os pais, notas ruins na faculdade. Eu acho que é depressão, mas ela não fala comigo. Eu ouvia, mas minha mente vagava para Sofia. Por que ela faria isso? E por que eu me sentia tão pessoalmente afetada? Como psicóloga em formação, eu lidava com casos semelhantes no meu estágio, mas isso era diferente. Era como se uma parte de mim estivesse lá, na cama do hospital. Finalmente, um médico nos deixou entrar. Sofia estava pálida, conectada a tubos e monitores, mas acordada. Seus olhos se fixaram em mim por um segundo a mais do que o normal e algo se agitou dentro de mim. Obrigada por vir, Ana, sussurrou ela, a voz fraca. Maria segurou sua mão, chorando baixinho, mas eu fiquei parada na porta, lutando contra uma onda de emoções que não entendia. Nos dias seguintes, Maria me pediu para ajudar. Você é psicóloga, Ana. Pode conversar com ela? Eu não sei mais o que fazer. Aceitei, claro. Como recusar? Mas à medida que visitava Sofia no hospital, as conversas se tornavam mais profundas. Ela confessava suas inseguranças, a pressão dos pais para ser perfeita, o curso de engenharia que odiava e algo mais, algo que ela hesitava em dizer. Eu me sinto diferente, disse ela uma tarde, olhando para o teto. Como se não me encaixasse no que esperam de mim. Eu a sentia, encorajando-a a falar. Mas internamente, eu me via nela. Aos 25 anos, eu havia escondido minha orientação sexual por anos, temendo o julgamento da família conservadora. Meus pais, em Porto, ainda esperavam que eu me casasse com um bom rapaz. Eu namorara homens no passado, mas era tudo uma fachada. Meu último relacionamento terminara porque eu não conseguia mais fingir. E agora, ali com Sofia, eu sentia uma conexão que ia além da empatia profissional. Uma semana depois, Sofia recebeu alta. Maria insistiu para que ela ficasse no meu apartamento por uns dias, enquanto arrumava as coisas em casa. Você tem espaço, e ela precisa de alguém neutro para conversar. Eu concordei, mas com o coração apertado. Sofia chegou com uma mala pequena, os olhos ainda sombrios, mas com um sorriso tímido. Não quero ser um incomodo, disse ela. Aqueles primeiros dias foram tensos. Eu a via perambular pelo apartamento, olhando as fotos nas paredes, imagens de viagens com amigos, nada que revelasse muito sobre mim. À noite, conversávamos na sala, bebendo chá.
Ela falava sobre sua família, o pai rígido, um engenheiro que esperava que ela seguisse seus passos, a mãe, devota católica, que via qualquer desvio como pecado. Eles querem que eu namore o filho do vizinho, riu ela amargamente. Mas eu não sinto nada por ele. Por ninguém assim. Suas palavras ecoavam em mim. Eu contei um pouco sobre minha própria luta, omitindo os detalhes mais íntimos. Às vezes, a gente precisa encontrar nosso próprio caminho, mesmo que doa. Sofia me olhou intensamente. Você encontrou o seu? Perguntou. Eu hesitei e naquele momento o ar pareceu carregado. Mas então veio a primeira crise. Uma noite, Sofia recebeu uma ligação dos pais. Eles exigiam que ela voltasse para casa imediatamente para resolver as coisas como uma família. Ela desligou chorando, jogando o telefone no sofá. Eles não entendem. Eles acham que sou uma aberração por não querer o que eles querem. Eu a abracei, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Foi o primeiro toque real e uma faísca acendeu em mim. Você não é uma aberração, sussurrei. Você é você. Naquela noite, enquanto ela dormia no quarto de hóspedes, eu fiquei acordada, questionando tudo. Por que Maria me colocara nessa posição? E por que eu sentia isso por Sofia? Era errado? Ela era vulnerável, recém-saída de uma tentativa de suicídio. Como profissional, eu sabia dos limites éticos. Mas como humana, eu estava perdida. Os dias se transformaram em semanas. Sofia começou a se abrir mais, compartilhando sonhos de viajar, de estudar arte em vez de engenharia. Eu a encorajava, ajudando-a a planejar uma mudança de curso. Mas a atração crescia. Um olhar prolongado, um toque acidental, tudo conspirava contra a minha resolução. E então, uma tarde chuvosa em Lisboa, enquanto caminhávamos pelo Chiado, ela parou e disse: Ana, eu acho que estou me apaixonando por você. Meu coração parou. O que eu faria agora? A chuva caía fina sobre as calçadas de pedra do Chiado e as palavras de Sofia ecoavam em minha mente como um eco distante. Eu parei, olhando para ela sob o guarda-chuva compartilhado, seus olhos azuis cheios de uma vulnerabilidade que me desarmava. Sofia, você não pode dizer isso agora, respondi, a voz baixa, mas meu coração traía as palavras. Voltamos para o apartamento em silêncio, o ar entre nós carregado de tensão. Eu me tranquei no banheiro, olhando para o espelho embaçado, questionando minhas escolhas. Sofia era irmã de minha melhor amiga. Ela estava se recuperando de um trauma profundo. Mas o que eu sentia era real, uma atração que ia além da pena ou da empatia. Era como se ela tivesse aberto uma porta que eu mantivera trancada por anos. Naquela noite, Maria ligou. Como ela está? Está melhorando? Perguntei sobre o progresso, mas omiti a confissão de Sofia. Sim, graças a você. Mas os pais estão pressionando. Querem que ela volte para casa em Porto. Meu estômago revirou. Se Sofia voltasse, enfrentaria o mesmo ambiente tóxico que a levara à beira do abismo. Eu vou falar com ela, prometi. Conversei com Sofia na cozinha enquanto preparávamos o jantar. Seus pais querem você de volta. Ela largou a faca, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu não posso ir. Eles vão me forçar a ser quem não sou. Segurei suas mãos, sentindo a eletricidade. Então fique. Encontre seu caminho aqui. Mas internamente, eu lutava com a culpa. Estava eu manipulando a situação para mantê-la perto? Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Sofia começou a frequentar sessões de terapia que eu recomendei e, aos poucos, sua confiança crescia. Nós saíamos juntas, passeios pelo bairro Alto, visitas ao oceanário, momentos que pareciam normais, mas carregados de subtexto.
Uma noite, em um fado bar, enquanto a cantora entoava uma melodia melancólica, Sofia encostou a cabeça no meu ombro. Isso é errado, sussurrou. Eu não respondi, mas não me afastei. Então veio a traição involuntária. Maria apareceu no apartamento sem avisar, trazendo flores e vinho para um jantar de gratidão. Encontrou-nos na sala, Sofia com a mão na minha. Seu rosto se contorceu em confusão, depois em raiva. O que está acontecendo aqui? Exigiu. Sofia gaguejou, mas eu assumi. Maria, precisamos conversar. A discussão foi feroz. Maria acusou-me de abusar da confiança. Eu te pedi para ajudar minha irmã, não para. Isso? Sofia defendeu-nos, revelando seus sentimentos. Eu amo a Ana, Maria. E ela me ajudou mais do que você imagina. Maria saiu batendo a porta, deixando um vácuo de silêncio. Naquela noite, Sofia e eu nos beijamos pela primeira vez. Foi suave, hesitante, mas libertador. Mas a culpa me consumia. Eu trair a minha amiga? E Sofia, estava ela pronta para isso? Como psicóloga, eu sabia dos riscos de um relacionamento assim, tão logo após uma crise. Mas o coração não obedece à lógica. Os pais de Sofia souberam através de Maria. Uma ligação veio, cheia de acusações. Você corrompeu nossa filha, gritou o pai. Sofia chorou ao telefone, defendendo-se. Isso sou eu, pai. Aceito ou me perca. Eles cortaram o apoio financeiro, deixando-a sem nada. Eu a apoiei, oferecendo que ficasse comigo, mas o peso da decisão a atormentava. Estou destruindo minha família por causa disso? Perguntou ela uma noite, insone. Eu lutava com meus próprios demónios. Minha família em Porto ainda não sabia sobre mim. Eu adiava a confissão, temendo rejeição. Mas ver Sofia enfrentar isso me inspirava e me aterrorizava. E se eu perdesse tudo também? Uma semana depois, Maria voltou. Não para confrontar, mas para entender. Sentamos as três na sala, o ar pesado. Eu sempre soube que Sofia era diferente, admitiu Maria. Mas ver vocês duas. Dói porque eu sinto que falhei como irmã. Sofia abraçou-a e, aos poucos, as feridas começaram a cicatrizar. Mas Maria avisou, os pais não vão perdoar facilmente. E a sociedade? Lisboa pode ser progressista, mas nem todos são. De fato, os rumores se espalharam. Amigos em comum comentavam, alguns apoiavam, outros se afastavam. No trabalho, eu sentia olhares julgadores. Como estagiária em uma clínica conservadora, temia perder oportunidades. Sofia, na faculdade, enfrentava bullying sutil, cochichos nos corredores, convites recusados. Porque não podemos só ser, desabafou ela. Mas o amor nos fortalecia. Planejávamos o futuro, Sofia mudando para artes, eu abrindo minha própria prática. No entanto, a pressão montava. Uma carta dos pais chegou, exigindo que Sofia voltasse ou seria deserdada. Ela rasgou-a, mas as lágrimas traíam a dor. Eu escolho você, disse ela. Mas a que preço? A carta rasgada jazia no chão como um símbolo de ruptura irreversível. Sofia olhava para os pedaços, os olhos cheios de uma mistura de determinação e tristeza. Eu não volto atrás, afirmou, mas sua voz tremia. Eu a abracei, sentindo o peso da escolha que ela fazia e a que eu ainda adiava. Os meses seguintes foram de calmaria aparente, mas com tensões subterrâneas. Sofia se matriculou em um curso de artes plásticas na Universidade de Lisboa, florescendo criativamente. Suas pinturas retratavam mulheres em luta interna, cores vibrantes contrastando com sombras sutis, um reflexo de sua alma. Eu a via pintar na varanda, o sol de outono iluminando seu rosto, e me apaixonava mais. Mas a família não desistia.
Maria, agora uma mediadora relutante, trazia mensagens. Eles querem te ver, Sofia. Sem julgamentos. Mas sempre havia um mas, desde que você pare com essa bobagem. Sofia recusava, mas cada recusa corroía. E se eu estiver errada? E se isso for só uma fase? Questionava ela em noites de insonia. Eu a tranquilizava, mas duvidava de mim mesma. Meu conhecimento psicológico me alertava para os perigos de codependência. Então veio o confronto inevitável. Os pais apareceram em Lisboa, sem aviso, batendo à porta do apartamento. O pai, um homem alto e imponente, olhou para mim com desprezo. Você é responsável por isso? Acusou. A mãe chorava, rezando o rosário. Sofia ficou entre nós, defendendo nosso amor. Isso não é uma escolha, é quem eu sou. Gritou. O pai rebateu, é pecado, Sofia. A igreja condena. A discussão escalou. Eu tentei mediar usando minha formação. Senhor, o amor não é pecado. É humano. Mas ele me ignorou, virando-se para Sofia. Escolha, nós ou ela. Sofia, com lágrimas nos olhos, escolheu a mim. Eles saíram, deixando um silêncio ensurdecedor. Naquela noite, Sofia desabou, questionando tudo. Eu os perdi para sempre. Eu, por minha vez, enfrentei minha própria família. Liguei para os pais em Porto, revelando minha orientação. Minha mãe chorou. Como pudemos falhar assim? Meu pai ficou em silêncio, depois disse, não venha mais aqui. A rejeição doeu como uma faca, mas também libertou. Agora, eu entendia plenamente o preço que Sofia pagava. A sociedade adicionava camadas de pressão. Em um evento da faculdade de Sofia, um professor conservador a confrontou, seu estilo de vida não é bem-vindo aqui. Amigos se afastaram, temendo associações. Até Maria, apesar do apoio, admitia, é difícil para mim também. Eu perco festas familiares por causa disso. Mas havia momentos de luz. Participamos de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, encontrando histórias semelhantes. Uma mulher mais velha compartilhou, o amor vence, mas custa caro. Isso nos uniu mais. Planejávamos viagens, Sintra, com seus castelos encantados, onde nos sentíamos livres. No entanto, a traição veio de onde menos esperávamos. Uma amiga em comum, invejosa, espalhou rumores no trabalho de Maria, sugerindo que Sofia era instável e eu, manipuladora. Maria defendeu-nos, mas perdeu um cliente importante. Vocês valem isso? Perguntou ela, magoada. Sofia se sentiu culpada, talvez eu deva ir embora. Eu a convenci a ficar, mas a dúvida se instalou. E se nosso amor destruísse tudo ao redor? A tensão culminou em uma briga. Você me salvou, Ana, mas a que custo? Gritou Sofia. Eu rebatei, o custo da verdade é sempre alto. Mas internamente, eu me perguntava se valia a pena. A briga nos deixou exaustas, mas também mais honestas. No dia seguinte, nos reconciliamos com abraços e promessas de comunicação melhor. Sofia decidiu confrontar seus demonios, escreveu uma carta aos pais, explicando seu amor e pedindo compreensão. Não é uma fase, é minha vida. Eu fiz o mesmo com os meus, convidando-os para uma visita. As respostas foram mistas. Meus pais aceitaram vir, relutantes. Os de Sofia ignoraram. Mas Maria nos apoiou, organizando um jantar familiar improvisado. Foi tenso, meus pais trocaram olhares desconfortáveis, mas ouviram. Eu só quero que você seja feliz, disse minha mãe, chorando. Foi um passo pequeno, mas significativo. Sofia, inspirada, expôs suas pinturas em uma galeria local. O tema, identidade e amor proibido. A abertura foi um sucesso, com aplausos e debates.
Mas um crítico conservador escreveu: arte degenerada que promove vícios. Sofia leu a resenha e riu, pelo menos estão falando. Mas as vendas foram baixas e a pressão financeira aumentou. Eu abri minha prática particular, focando em pacientes LGBT. Clientes vinham compartilhando histórias de rejeição. Isso me fortalecia, mas também esgotava. Uma noite, cheguei em casa exausta, encontrando Sofia ansiosa. Recebi uma ligação da mãe. Ela quer me ver sozinha. Meu coração apertou. Era uma armadilha? Sofia foi ao encontro em Porto. Voltou abalada. Ela disse que ora por mim, mas não aceita você. A divisão familiar se aprofundava. Sofia começou a se distanciar, passando mais tempo na galeria. Eu sentia o abismo crescendo. O que está acontecendo? Perguntei. Ela admitiu: tenho medo de te arrastar para baixo. Então veio a decisão controversa. Sofia aceitou um estágio em Madrid, alegando necessidade de espaço. Não é o fim, é um respiro. Eu me senti traída. Depois de tudo, você foge? A discussão foi amarga, cheia de acusações. Você me salvou, mas agora eu preciso me salvar sozinha. Ela partiu, deixando o apartamento vazio. Eu me joguei no trabalho, mas a solidão doía. Maria me visitava, dê tempo a ela. Mas eu questionava: fui egoísta em mantê-la? Meses se passaram. Cartas esporádicas chegavam de Madrid. Estou crescendo, mas sinto sua falta. Eu respondia, mas o coração partido. Então, uma notícia chocante: Sofia estava namorando uma mulher lá. Maria me contou, hesitante. É verdade? Perguntei. Sim, mas ela diz que é casual. A dor foi imensa. Eu me traíra? Ou era o preço da liberdade que eu lhe dera? Confrontos internos me consumiam. Decidi viajar para Madrid, buscar respostas. O trem para Madrid chacoalhava, e quando minhas dúvidas. Cheguei à cidade vibrante, mas meu foco era Sofia. Encontrei-a em um café perto da Puerta del Sol, ela mais confiante, com cabelos curtos e um brilho novo nos olhos. Ana, o que você está fazendo aqui? Perguntou, surpresa. Conversamos por horas. Ela admitiu o namoro casual, foi uma forma de testar minha independência. Mas confessou: ninguém é como você. Eu desabafei minha dor, você me deixou para trás. Lágrimas rolaram e nos abraçamos. Volte comigo, pedi. Ela hesitou: e se eu te machucar de novo? De volta a Lisboa, recomeçamos devagar. Sofia terminou o estágio cedo, voltando para a galeria. Nossas famílias, aos poucos, abrandaram. Meus pais nos visitaram, os dela enviaram uma carta de trégua. Maria se tornou nossa aliada firme. Mas as cicatrizes permaneciam. Em uma noite de reflexão, Sofia disse: pagamos um preço alto pelo nosso amor. Eu concordei, mas valeu cada ferida. A sociedade ainda julgava, mas nós nos fortalecíamos. Anos depois, casadas em uma cerimônia simples no Algarve, olhávamos para trás, as traições, as perdas, as vitórias. O amor nos transformara, mas a que custo? Foi certo priorizar o amor individual sobre as expectativas familiares e sociais?